Bom dia, igreja! É sempre muito bom estar com vocês para adorar o nosso Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque podemos estar juntos, ó Deus, para estar te louvando e te engrandecendo, Pai. Que o Senhor possa estar falando com a gente também através desse louvor, Pai. Em nome de Jesus, amém. No começo de cada ano é sempre a mesma coisa. Fazemos planos, muitas coisas para fazer e para realizar. Mas o que esperar de um ano depois desse 2020? Foi um ano diferente que nos deixou aí sem margem para nos programarmos para o próximo ano. Então, o que esperar de 2021? Uma vacina? Volta à rotina? Um novo normal? O sentimento que fica é esperança. Esperança de dias melhores. Mas o que é esperança? É uma possível realização do que desejamos. Confiança em coisa boa é a fé. Nós temos em quem depositar a nossa fé. Nós temos em quem confiar. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder para me libertar. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança. Tenho um futuro. Dádivas do Senhor. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Não sei se você já parou para pensar, mas dentro da palavra esperança tem a palavra espera. Esperamos, aguardamos. As coisas não acontecem simplesmente num estalar de dedos. É preciso esperar, aquietar a alma, o coração e até mesmo o nosso corpo. Esperar não é algo exclusivo nosso, do nosso tempo. O povo judeu esperava, aguardava pelo Messias prometido. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. O povo aguardou e esperou por muito tempo, e ele veio. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que
Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. E no Antigo Testamento, a profecia sobre Jesus, e é incrível como algo foi descrito de maneira tão real, tanto tempo antes de acontecer. Vamos ler juntos então Isaías, capítulo 53, versículo de 2 ao 5. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejassem. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você pode ler depois todo esse capítulo. Ele é um Deus confiável que cumpre o que promete. Ele sofreu e morreu por nós, mas ele está vivo e um dia voltará. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tu
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a nossa esperança, a nossa alegria também está na espera que Ele voltará. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram
anjos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. E com alegria, vamos celebrar juntos os aniversariantes dessa semana. No dia 9, quem faz aniversário é a Naomi Souza. No dia 15, quem faz aniversário é a Marisa Miura. No dia 16, quem faz aniversário é a Monique Rodrigues. Então não esqueça de mandar um recadinho bem carinhoso aí para os nossos aniversariantes. Parabéns, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Deus, nós entregamos diante de Ti, ó Pai, esses dízimos, essas ofertas. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor nunca nos deixou que faltasse nada, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, as mãos que vão estar cuidando aí desse dinheiro e que tudo seja feito para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja, a paz do Senhor a todos. Então, a minha experiência dentro da igreja esse ano, eu estive em algumas frentes, participei da JUAL, dirijo também o trabalho de coordenação de alguns grupos, como Maturidade, a Célula da Melhor Idade, participei com a Lili na EBD Vida Cristã. Tivemos aí alguns ganhos ao longo da pandemia, abrindo frentes, como mais um grupo de cuidados para casais, uma célula para casais também, que foi aberta ao longo da pandemia, um grupo de estudos bíblicos, que foi também colocado à disposição, que funciona às terças-feiras, o grupo de cuidados Maná, que é um grupo de saúde, aí, de profissionais de saúde da nossa igreja, que se dispôs ao longo da pandemia trazer lives muito importantes para nós. Isso teve a participação direta na coordenação do Shigeu, que foi um apoiador aí para mim nesse ano muito importante. Meu maior desafio, internet, com o mundo digital aí para mim é complicado. Grande perda, a perda do contato presencial. Eu amo estar com pessoas, olhar nos olhos, tocar nas pessoas, sentir a presença da pessoa. Um grande aprendizado desse ano, amar como ele amou. É um amor sacrificial, porque eu me coloquei para enfrentar a dificuldade com a tecnologia, né, para que o corpo de Cristo continuasse estando em comunhão. O maior aprendizado que o Senhor
me ensinou a ser mais paciente, a ser uma pessoa completamente independente dele, todos, aprender a amar. E ainda mais, né, a ser ensinável, né? Então, todos nós, enquanto vivermos, enquanto estivermos por aqui, nos colocar para aprender coisas novas, a nos colocar à disposição de Deus para que essas coisas novas sejam para a edificação nossa e da vida dos outros. E aqui eu quero fazer um grande destaque. O grupo da melhor idade, o grupo da terceira idade, que é um grupo especialíssimo para mim, é um grupo querido. Eu e eles tivemos todas as quintas-feiras, através do WhatsApp, nos comunicando com vídeos, e eles, com muita dificuldade, procuraram ajuda de filhos, enfim, para enfrentar esse desafio de utilizar esse recurso. O grupo de EBD, Escola de Vida Cristã, aprendemos muito nesse ano. Aprendemos através de salmos e provérbios muitas coisas muito importantes. Deus falou muito conosco. E ganhamos até um fôlego no final do ano, um curso de 10 encontros que o Ministério Barnabé proporcionou para nós, para cuidar melhor das pessoas, né? Cuidar de pessoas com depressão. Então, ano produtivo, ano diferenciado de muito trabalho, e eu glorifico ao Senhor por tudo isso. O Elcio, nossa casa foi tremendamente abastecida pelo Senhor. Então, deixo aqui o meu amor pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelo Senhor Jesus, e uma gratidão imensa a todos. Nós estamos encerrando esse momento de louvor, agora nós vamos passar para o momento de mensagem. E quem vai trazer a palavra para a gente no dia de hoje é o pastor Fábio. Vamos orar por ele? Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já compartilhou com o pastor Fábio, Deus. Que os nossos ouvidos e os nossos corações possam estar atentos, ó Deus, para estar ouvindo a tua mensagem, Deus. Que ela possa estar entrando num solo fértil, Deus, e que a gente possa estar praticando, ó Deus, tudo aquilo que a gente ouviu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Feliz ano novo para quem eu não dei feliz ano novo ainda. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tradições, ou melhor, quebra de tradições, né? Então, a gente está começando o ano, no final do ano, normalmente, né, no Natal, a família da minha mãe, que é uma família bastante grande, né? São 10 irmãos, então todo final de ano a gente se reunia mais ou menos umas 80 pessoas em Pilar do Sul, na casa dos meus tios, né? E tinha aquelas comidas tão gostosas que as minhas tias fazem, né? E era um momento muito gostoso, muito bom, né? É uma tradição muito boa, né? Muito gostosa que a gente tinha, né? Mas que por causa da pandemia, no ano passado, a gente não pôde se reunir, né? Por essa questão de isolamento. Então, uma tradição que a gente tinha foi quebrada, né? Nesse caso, é uma tradição muito boa, né? Familiar. Quem não gosta de rever os parentes, né? Trocar presentes, dar um abraço aqueles tios, aqueles primos que vêm lá do Rio Grande do Sul, né, tão longe assim. Então é um momento muito bom que a gente tinha em família, né, e que infelizmente no ano passado a gente não pôde ter, né, e era uma tradição muito boa que a gente tinha e a gente gostava, né. Eu não sei como é a tradição na sua família, né, algumas pessoas gostam de comer peru de Natal, né, e essa é uma tradição que foi importada, né, é uma tradição norte-americana que foi importada para cá, né? Assim como depois o Chester, que é uma questão de uma concorrência. Eu não sei quais são as tradições que você tem na sua família, se no final do ano passado se mantiveram ou não, né? Mas uma tradição que era muito boa para mim, foi quebrada no ano passado, né? E a mensagem de hoje, a gente vai ver também uma tradição que foi quebrada na Bíblia. Então, o texto que a gente vai estar lendo hoje é Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23 até o finalzinho, lá no versículo 28. Então, a gente está seguindo uma série no livro de Marcos, né?
durante todo o ano eu preguei no livro de Marcos, todo o ano passado, e não terminei ainda o capítulo 2, né? Para você ver quanta informação, quanta riqueza a gente tem no texto, tá bom? Então, Marcos 2, a partir do versículo 23. No versículo 23 fala assim: Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, ou seja, os campos de trigo, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, era um dia de sábado, Jesus está passando com os discípulos dele no meio das plantações lá de trigo, e os discípulos começam a colher espigas, né? No Evangelho de Mateus, lá explica que eles estavam fazendo isso porque estavam com fome, né? Então os fariseus disseram: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Eu fiquei pensando a respeito desse primeiro versículo. Eles estavam passando numa plantação de trigo, pegaram trigo e estavam com fome e começaram a comer. Mas, pelo que eu me lembre, nenhum dos discípulos, dos seguidores de Jesus ali, era fazendeiro, era plantador. Tinha pescador, tinha cobrador de impostos, né? Mas eu não lembro de nenhum fazendeiro, né? Dono de propriedades assim. Então, eles estavam colhendo essas espigas num terreno de uma outra pessoa e estavam comendo lá, né? Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Será que os fariseus estavam se referindo eles estão roubando uma propriedade de alguém e comendo alguma coisa num lugar que não podia? Na verdade, não. Na lei judaica, no texto de Deuteronômio, lá no capítulo 23, os versículos 24 e 25, vai falar que se alguém tivesse com fome e entrasse numa plantação de uva de uma outra pessoa, você podia comer as uvas à vontade ali, tal, até, na verdade até saciar sua fome, né? Mas você não podia pegar um cesto e levar, né? Isso seria roubo. Mas se fosse só para matar sua fome, tudo bem, né? Ou se você tivesse numa plantação de trigo de uma pessoa e estivesse passando fome, você poderia pegar com as mãos ali e comer, né, para o seu alimento. Você não podia usar uma foice, por exemplo, alguma ferramenta, alguma coisa para levar em quantidade, que isso sim constituiria roubo. Então, parece que é uma lei lá do Antigo Testamento que talvez visasse alguma coisa de justiça social, de ajudar os necessitados, né? Poxa, se a pessoa está passando fome, vai lá e pega. Não vai fazer falta para um fazendeiro, né? Alguém pegou algumas espigas, né? Os próprios passarinhos vão consumir alguma coisa assim, né? A minha esposa gosta de falar que toda manhã, né? Eu levanto, aliás, antes de levantar, eu ajoelho na cama, eu faço minhas orações, tomo banho, depois a primeira coisa que eu faço fora do quarto é ir lá regar a jabuticabeira, né? E eu rego a jabuticabeira porque essa jabuticabeira, ela dá frutos várias vezes ao ano, né? E o que meu pai tinha falado olha, Binho, regue bastante a jabuticabeira que ela vai dar o ano todo. E, de fato, meu pai estava certo e ela tem dado frutos muito bons, né? Quem experimentou aí são jabuticabas muito docinhas, né? E eu tenho regado todos os dias, né? E às vezes tem a rede lá na frente, ou o meu sogro, a gente fica bravo porque vem as maritacas e elas bicam a jabuticaba e cai e a gente perde jabuticaba, né? Mas os animais, né, vão consumindo alguns e derrubam bastante jabuticaba e a gente fala, puxa, que desperdício, né? Motainá, e ela só dá uma bicadinha, come um pouquinho, mas cai um monte, né? E então, isso acontece também. Eu acredito que eu não entendo nada de plantação de uva, por exemplo, mas eles devem perder algumas por passarinhos, coisas assim. E na lei que o povo judeu tinha isso também. Se for uma pessoa que está passando fome, vai lá e pode pegar. Não vai ser condenável, né? Então, na lei,
esses fariseus, né, que aparecem ali, eles não se preocupam com que os discípulos de Jesus eles estão comendo, porque eles provavelmente pegaram com as mãos e estavam consumindo ali o trigo. Não sei como que consome assim in natura. Eu já não gosto muito de grãos assim, né? Aí in natura, acho que para mim é mais difícil. Mas, enfim, eles estavam com fome e era o que tinha para comer e eles estavam comendo, né? Mas alguma coisa incomodou esses fariseus, né? Então, e eles questionam, olha, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Pensando a respeito da questão do sábado, né, que eles tiveram uma lei que ninguém poderia executar um trabalho no sábado, né? Os judeus, eles, desse mandamento, né, de guardar o sábado e ninguém executar um trabalho no sábado, eles expandiram, né, fizeram uma lista de 39 regras, né, que é a tradição que eles seguiam, né? Como assim? É mais ou menos a gente vamos voltar aquele exemplo meu lá do Natal. Por exemplo, para ter um bom Natal, algumas famílias precisam de ter o Chester, ter o panetone, tem o discurso do tio ciclano, tem a piada do tiozão não sei o que lá, e a Mayumi vai falar que o tiozão sou eu, mas aí é mentira, tá? Tem a tradição lá de dar presentes, né? Minhas irmãs gostam de dar presente para todos os sobrinhos e tal. E aí algumas famílias também, a nossa tradição lá da família com as 80 pessoas, seria muito presente. Imagina você comprar presente para 80 pessoas, então a gente tem uma estratégia que é o amigo secreto, que você só compra um presente, né, para distribuir. Né? Então são as nossas tradições, né? Tem algumas coisas que todo ano tem, né? Isso virou uma tradição, né? E o povo judeu, assim, para guardar o sábado, eles foram estabelecendo algumas regras, né, como uma tradição, né? E lá no Talmud, para guardar o sábado, eles criaram 39 regras. Não estava na Bíblia, não era o que Deus instituiu para eles seguirem, mas eles quiseram ser mais zelosos e foram incorporando, né? Depois do período de Natal, chegou o Chester e foram aumentando as coisas da lista deles, né? Então, por exemplo, no sábado, existem algumas regras que os judeus seguem, né, até hoje. Por exemplo, no dia de sábado que eles não podem realizar trabalho, então eles também, numa das regras, dessas 39 regras, a pessoa não pode, por exemplo, andar mais do que 2.000 côvados, ou seja, mais ou menos 1 km 320 metros, né? Ou seja, se alguém andar 2.000 côvados e né, andou 1 metro a mais, aí ele quebrou a regra já e ele já é condenado, né? Então, essas regras geraram uma tradição muito forte que o povo judeu seguia, né? E algumas aqui eu vejo assim, eu fiquei pensando a respeito dessa questão do amigo secreto. É uma forma da gente meio que burlar o sistema, né? Em vez de dar presente para todo mundo e todo mundo ganha presente, cada um compra um e distribui. A gente inventou uma regra, uma nova tradição para talvez suprir alguma coisa lá de trás, né? Então, para mim, soa como o legalismo aí dos judeus, né? Se você for um dia num prédio que é de algum judeu, se você entrar no elevador, por exemplo, no sábado, o elevador para em todos os andares, né? Sabe por quê? Porque é sábado e o judeu não pode realizar trabalho, então ele não pode nem apertar o botão do elevador, né? Tamanha a rigorosidade, né, da tradição que eles têm, né? Então, por causa disso, eles foram criando várias regras para tentar, né, se policiar e estar dentro da tradição que eles tinham. Então, era uma tradição. A lei não falava isso especificamente, né? A lei de Deus não falava isso especificamente, mas eles extrapolaram
as coisas da lei e levaram para aí. Né? Ok, então tem essa indagação, né, que os fariseus fazem a Jesus. Olha, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Né? E ele lhes respondeu, né, Jesus respondendo aqui, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer. E ainda deu esses pães aos seus companheiros. Quando os fariseus questionam a Jesus, Jesus dá uma resposta assim, Davi lá no templo deles, ele foi lá no templo e ele comeu os pães lá da proposição e ainda deu para os seus companheiros, né? Que isso tem a ver com sábado, né? Quebrar a lei do sábado, né? Para Jesus tinha tudo a ver, né? Por quê? Também era uma lei, uma tradição, que esses pães da proposição é só a família sacerdotal que podia comer. Né? E aliás, a tradição judaica fala que esse episódio de Davi ocorreu também num sábado. Não está registrado na Bíblia, mas a tradição judaica fala que ocorreu num sábado também. Mas, quando Davi chega lá, né, ele está com fome, e o próprio sacerdote, né, dá para ele o comer do pão, que a princípio era só a família sacerdotal que podia comer, e ainda dá para os companheiros dele. Né. A princípio, parece que foi quebrada, né, uma regra, uma tradição, né, ali. E de fato a tradição, sim, foi quebrada, mas não necessariamente a lei, o princípio que tinha por trás daquela lei. Né? Porque Jesus está ensinando que talvez o povo judeu tenha interpretado a lei de uma maneira falha. Os discípulos, quando eles estavam pegando as espigas e colhendo com as mãos e comendo, né, eles não estavam realizando o trabalho conforme Deuteronômio fala de usar foice, realizar a colheita, mas simplesmente eles estavam saciando uma necessidade física, que era uma necessidade de alimento daquele momento. Né? E então, talvez, né, a lei estivesse querendo falar para a gente não realizar um trabalho, mas não era contrário a uma necessidade física, uma necessidade de alimentos, né? E Jesus ainda seguindo, né, no versículo 27, fala aí, Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu entendo aqui que o que Jesus estava querendo ensinar é que Deus deu o dia de sábado para que o homem pudesse descansar, né? Pudesse buscar a presença de Deus, né? Pudesse congregar, né? numa igreja, buscar a presença de Deus, o entendimento, ter um tempo de meditação e não ter mais aquelas obrigações de trabalho. Por isso que se o homem não pudesse trabalhar e nem os seus empregados pudessem trabalhar, então todo mundo ia ter um dia, né, que ele poderia buscar a presença de Deus, até os servos, até aqueles criados, né? Então, era uma lei boa, né, que fazia com que todo o povo pudesse ter um dia de descanso, um dia onde eles pudessem buscar a vontade de Deus. Né? E esse dia foi instituído por Deus para o homem, para que todo homem pudesse, né, ter esse dia de buscar a Deus, e não do contrário. Mas o povo judeu, ele trouxe essa lei junto com a sua tradição, transformou isso numa coisa tão pesada, que passou a ser mais importante do que a própria vida das pessoas. Se você não teve condições aí de juntar recursos e dinheiro tal para
para ter comida para o sábado, no sábado você deve passar fome, por exemplo, né? Então a tradição tornou isso algo tão pesado, né, que inverteu as prioridades, né? E aí Jesus volta a falar aqui que não, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Então Jesus está falando que era um dia para que todo mundo pudesse buscar o Senhor, né? E ele continua, assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Algumas pessoas então gostam de criticar, né? Então Jesus já aboliu a lei, né? A lei não é mais válida, agora a gente está no tempo da graça. Não, Jesus cumpriu a lei, né? E ele ensinou muitas das coisas, dos princípios que tinham por causa da lei, né? E nós devemos sim guardar o nosso Shabá, né? Que a tradução seria sábado. Mas o sábado dos cristãos não é mais o sábado, mas sim o domingo. Como assim, Binho? Sábado não é sábado, sábado é domingo? Sim, né? Nesse texto mostra que Jesus é o Filho do Homem, ele é Senhor também do sábado, ele é mais importante do que o sábado, né? E Jesus, vocês lembram que ele morre na sexta-feira, ou na sexta-feira santa, e ele ressuscita no domingo, né? Então o domingo foi batizado com esse nome, né? Dominus, né? O dia do Senhor, né? Então por isso que a tradição cristã, desde os primeiros discípulos, então os historiadores dizem que desde o primeiro século os cristãos eles passaram a guardar o domingo e não mais o sábado, mas com esse mesmo intuito, né, do Shabá, do dia do descanso, do dia de buscar Deus, do dia de cultuar Deus, buscar a presença dele, né? Por isso que o domingo, né, que é o nosso Shabá, que é o dia de buscar Deus, você sim deve descansar, deve buscar Deus, não deve realizar os trabalhos. Bem, então ninguém pode trabalhar no domingo? Não estou falando isso, né? Há algumas exceções. Pode ser algumas exceções, por exemplo, uma necessidade. Seja necessidade física, de colher algum alimento, ou de repente, só porque choveu no domingo na sua casa, caiu o telhado, porque é domingo você não vai arrumar e vai deixar alagar a casa? Não, você vai ter que dar um jeito e vai arrumar, né, vai realizar um trabalho da casa. Se você é um médico, por exemplo, e tem um plantão no domingo, claro que você vai atender no domingo. Ou se você, de repente, é um policial e tem a escala, e a escala cai no domingo, claro que você vai trabalhar no domingo. Então não é alguma coisa tão restritiva como o legalismo impôs, mas sim deveria ser uma prática dos cristãos guardar um dia da semana para buscar Deus, para cultuar Deus, para estar em comunhão com os irmãos, né? Então, o sábado nosso, que é o nosso domingo, é um dia importante, sim, mas ele não é mais importante do que as pessoas, né? Então, se no seu domingo alguém estiver passando alguma necessidade, você deve sim ajudar, mesmo sendo no domingo, mas não desperdice, né, os seus domingos, né? Busque a presença de Deus, que é algo muito importante, né? Algumas tradições que a gente tem são boas, né? Minha tradição familiar de se reunir, né, eu acho que é uma coisa muito boa, de rever os meus primos, os meus tios, e é um tempo muito gostoso, um tempo muito bom, um tempo muito rico, né, de troca de experiências também, de matar a saudade. É uma coisa boa, né? Algumas tradições que o povo teve ao longo da história também são coisas boas, mas algumas tradições às vezes passam do limite, né? E é isso que eu tenho medo, né? Assim como os fariseus, nesse legalismo das 39 regras, eles engessaram a coisa a ponto da regra ser mais importante do que as vidas, né? Às vezes a gente pode correr um risco disso, né? Por exemplo,
todo Natal tem a tia Cotinha que faz aquele bolo que virou a tradição da sua família, né? Se esse ano a tia Cotinha, sei lá, quebrou a perna, você não vai obrigar ela a fazer aquele bolo lá mancando, né? Mas pensando na vida dela, tudo bem, esse ano a gente não precisa ter esse bolo da tia Cotinha, por exemplo, né? A vida das pessoas são mais importantes, né? Tradições podem ser boas, né? Mas a gente tem que sempre nos lembrar de onde estão as nossas prioridades. A vida das pessoas são mais importantes do que as nossas tradições. Então, meus irmãos, para fechar essa mensagem, nos versículos 27 e 28 fala assim: e Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, as nossas tradições podem ser boas, mas elas devem ser visando o amor ao próximo. Aliás, esse é o maior mandamento que Jesus nos deixou, né? Que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. Então, se em algum momento da sua vida for necessário quebrar uma tradição, mas pensando no amor ao próximo, tenho certeza que Jesus vai se alegrar com isso. Então, se você não puder se reunir mais durante um período, pensando na vida de todos aqueles que estariam com você, então essa é a vontade de Deus, porque você está amando o próximo. Que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã e que Ele possa renovar talvez as tradições do seu coração. Vamos orar? Ó Senhor, a gente te agradece por tudo que a gente tem vivido, as tradições boas que o Senhor tem colocado nas nossas famílias, ó Pai, mas não permita que isso se torne um fardo ao ponto da gente esquecer do amor ao próximo, Senhor. Que vidas sejam mais importantes do que as nossas tradições, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Então que vocês tenham um restante de domingo, um restante do Shabá muito bom na presença do Senhor. Deus abençoe.